Neste vídeo eu quero te mostrar a importância de você ter a sua reserva de emergência e quais são os 3 melhores investimentos para você colocar ela. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Douglas Mendes e no vídeo de hoje eu quero te explicar tudo o que você precisa saber sobre reserva de emergência, ou seja, o que é, como que você vai calcular o valor que você precisa ter nessa reserva e também no final, que eu acho que é o principal, quais são os melhores investimentos para você deixar a sua reserva de emergência. E o primeiro passo é entender o que é essa reserva de emergência. A reserva nada mais é do que um dinheiro que você tem que ter guardado, de fácil acesso. Digamos que os seus avós falavam, né, por exemplo, você tem que ter um dinheirinho embaixo do colchão ali e tal. Seus pais comentavam para você ter um dinheiro na poupança para você poder realmente utilizar ele quando fosse necessário. Aquele famoso pé de meia, né? Você tem que ter um pé de meia para te dar segurança. E justamente a reserva é esse montante que você vai juntar, você vai deixar ele ali reservado para algum tipo de gasto emergencial que surja. Recentemente, um caso real aqui, eu tive que trocar o amortecedor do meu carro, o par de amortecedores, porque eu não tinha previsto, passou no buraco, estourou o amortecedor, estourou um pneu. Enfim, foi um gasto elevado que eu tive de última hora. Poderia ser um motor fundido do carro, então, digamos que, sei lá, um problema de saúde meu, um problema de saúde de algum familiar meu, ou então um desemprego, por exemplo, perdi meu emprego, perdi minha fonte de renda, e agora eu vou ter que usar minha reserva mês a mês, até que eu consiga um novo emprego, ou até que eu acumule novas fontes de renda. Então é justamente para isso que serve a reserva de emergência. Mas, Lourdes, eu posso usar minha reserva para viagem? Ah, mas eu posso usar para comprar presente de Natal para minha família? Ah, mas eu posso usar para comprar umas roupas porque eu tô querendo dar uma renovada no meu guarda-roupa? Não pode misturar reserva de emergência com esse outro tipo de gasto que não é um gasto essencial. Então, a reserva de emergência é para situações de emergência. E um exemplo muito real que aconteceu recentemente foi justamente nos anos 2020 e 2021, essa crise que a gente teve. Então, muita gente era cética em relação à real necessidade da reserva, ao tamanho da sua reserva. E o que ficou claro? Ficou claro que quem não tinha reserva ficou muito vulnerável nesse período. Comércio fechando, muitas empresas falindo, muitos negócios próprios falindo, desemprego aumentando muito, trabalhadores informais perdendo a sua renda. Então, nesse ambiente que a gente viveu recentemente, quem não tinha uma reserva sofreu muito mais do que aquelas pessoas que tinham uma reserva financeira que conseguisse dar um suporte financeiro até que a situação começasse a normalizar. Lembrando que demorou mais de um ano para as coisas começarem a retornar ao normal, vamos assim dizer. Douglas, eu entendi a importância, eu entendi que eu tenho que ter essa reserva, mas como eu calculo quanto eu tenho que ter? E para isso eu quero que vocês me acompanhem aqui, que eu vou mostrar um cálculo bem simples que você pode fazer agora junto comigo. E abrindo aqui o Excel, essa tabelinha bem simples para a gente fazendo junto, eu vou simular uma família que ela tem uma renda mensal de R$4.000, ou seja, somos salários de todo mundo da família, seja do marido, da esposa, enfim, somos salários, deu uma renda de R$4.000. Só arrumar aqui para ficar um pouco mais bonito, perfeito. E essa família, ela tem um gasto mensal, né, somando aluguel, contas, enfim, as despesas da família de R$3.600. Então, a família consegue poupar para investir R$400. Aqui eu estou considerando uma família que tem um bom relacionamento com o dinheiro, vamos dizer assim. Não é a realidade da maior parte das famílias brasileiras. Então, o que acontece? A maior parte ganha 4.000 e gasta 4.000. Alguns ganham 4.000 e gastam 5.000, então isso é situação crítica. E alguns ganham 4.000 e sobra R$50, R$100 por mês, às vezes esse valor que eles vão investir. Então, o que eu recomendo? Primeiro ponto, quando a família tiver uma renda, já calcula 10% de quanto eles ganham para poder poupar e investir todo mês. E de preferência, tem que colocar esse dinheiro nos investimentos antes de você começar a pagar conta. Senão você vai começar a pagar conta, vai começar a ter gastos achando que você tem dinheiro sobrando e no final não vai sobrar nenhum dinheiro para você investir. Tá? Mas não é o foco desse vídeo, o foco é falar da reserva. Então aqui nesse caso hipotético, que seria ideal que todo brasileiro fizesse pelo menos isso, a família ganha 4.000, consegue poupar para investir 10%, ou seja, R$400 por mês, e os seus gastos são de R$3.600. E qual que vai ser o tamanho da reserva? Então aqui cabe o primeiro destaque. Então eu vou considerar uma reserva de pelo menos 6 meses dos gastos, do gasto mensal dessa família. Douglas, tem que ser 6 meses obrigatoriamente? Não. Então tem especialistas que falam 3 meses,
outros falam 6, outros falam 9, outros falam 12. O que eu indico para todo mundo? Todo mundo tem que ter pelo menos 6 meses. Ah, mas Douglas, eu sou funcionário público, a minha esposa é funcionária pública, nós dois somos servidores públicos de carreira, temos estabilidade, a gente não precisa de reserva. Então, nesse caso, que se você acha que não precisa, pelo menos 3 meses de gasto mensal, eu acho interessante ter. Agora, se eu fosse recomendar alguma coisa, se eu fosse sugerir alguma coisa, pelo menos 6 meses para todo mundo e de preferência 1 ano. Então, se for lembrar a crise que a gente teve recentemente, demorou mais de 1 ano para as coisas voltarem a abrir, para o comércio começar a se energizar de novo, vamos dizer assim. Então, vamos voltar aqui. Eu quero uma reserva de 6 meses, então eu tenho que calcular. Essa reserva vai ser... Ih, tá acabando a bateria. Erro meu, desculpa. Pronto, perfeito. Então, como é que vai ser? Vai ser 6 vezes o meu gasto mensal. Então, essa família tem que ter R$ 21.600 na sua reserva. E quanto tempo vai demorar para confeccionar? Então, vai ter que pegar esse valor aqui e dividir por 400, que são os aportes mensais que essa família faz. Ou seja, vai demorar 54 meses, né? Deixa eu colocar aqui para ficar bem claro para vocês, para ela poder confeccionar a reserva. Isso aqui daria em 4 anos e meio, né? Se eu não me engano. Isso aqui dividido por 12. Isso mesmo, 4 anos e meio para a família poder confeccionar a sua reserva de emergência. Então você pode estar pensando, caramba, Douglas, então eu vou demorar quase 5 anos para poder montar a minha reserva de emergência? E a resposta que eu gosto de dar é não. Tem como você acelerar esse processo. Você tem 2 opções. Então, considerando que o que você vai investir é a diferença daquilo que você ganha para aquilo que você gasta, você pode gastar menos, melhorar os seus gastos, minimizar os seus gastos, ou você pode ganhar mais. Eu nunca recomendo para você ficar enxugando todos os seus gastos. Você tem que ter um lazer, você tem que ter uma qualidade de vida boa. Então, quem fica enxugando muito gasto, normalmente, não consegue ter bons objetivos. Enfim, eu não gosto muito dessa filosofia. Eu acho mais interessante a gente sempre pensar em aumentar o que a gente está ganhando, ou seja, ganhar mais, fazer mais dinheiro. E hoje em dia nós temos muitas e muitas formas diferentes de aumentar nossa renda. Então a gente pode simplesmente trabalhar mais, arranjar um trabalho extra, remoto ou presencialmente, como garçom, como Uber, enfim, tem como aumentar a sua renda. Pode usar estratégias como cashback, pode usar estratégias com milhas aéreas. Então tem como todo mundo hoje em dia aumentar a sua renda, pensar nesse conceito de ganhar mais para confeccionar e acelerar a criação da sua reserva de emergência do que ficar unicamente enxugando o gasto. E se você puder economizar um pouquinho mais durante um certo período pré-determinado e ganhar mais com trabalho extra, aí é a situação ideal para você poder realmente confeccionar a sua reserva e aumentar ainda mais os seus aportes em outros tipos de investimento. E para finalizar, quais são os melhores investimentos para você deixar a sua reserva? E eu sempre falo que o melhor investimento é aquele investimento que você entende, é aquele investimento que você conhece. Então, ou você tem que estudar vários tipos de investimento, ou você procura aqueles mais acessíveis e aqueles mais clássicos, que é muito fácil de você entender e justamente depois de entender você tem segurança para investir. E antes de passar quais são esses investimentos clássicos, né, o feijão com arroz, eu vou passar as 3 características que todos esses investimentos precisam ter. E a primeira é segurança. Você tem que ter certeza absoluta que o seu dinheiro vai estar seguro. Então é por isso que você tem que conhecer onde você está deixando o seu dinheiro, você conhecer o que está acontecendo com o seu dinheiro. Antes de você pensar em ter uma rentabilidade mais alta, correr um risco maior, lembra da segurança. Esse dinheiro ele tem que estar embaixo do seu colchão ali, isso aqui falando entre aspas, tá ok? Para você dormir com a cabeça tranquila, sabendo que ele está ali. Então não adianta colocar um tipo de investimento que tem algum risco, que você tem algum problema depois, você não conhece como é que está funcionando aquele investimento, que não vai te dar tranquilidade que a reserva precisa te dar. Então o primeiro ponto é segurança alta. E a segunda característica mais importante que eu considero para a reserva é a liquidez, ou seja, é a facilidade de você conseguir sacar esse dinheiro, de você ter esse dinheiro disponível quando você precisar. Então não adianta eu realmente ter, por exemplo, uma reserva financeira que está tudo em ouro. Eu não consigo vender ouro do dia para a noite e estar com esse dinheiro em cash ali para alguma emergência. Então o que eu sugiro? Esse dinheiro ele tem que ter uma liquidez de você, na mesma hora, poder fazer uma transferência bancária, poder fazer um saque,
ou então, no máximo, você conseguir fazer no próximo dia útil. Então, digamos que eu tive uma emergência hoje, agora eu vou solicitar o meu saque e amanhã eu já consigo resgatar esse dinheiro para fazer o pagamento dessa despesa eventual que eu tive. Então tem que ter essa liquidez. E a terceira característica, que eu acho que é menos importante, mas cabe destacar, ela tem que ter uma rentabilidade média para baixa. Então você não vai conseguir alta rentabilidade para sua reserva, até porque a alta rentabilidade está diretamente proporcional a um risco mais alto. Se eu não quero correr risco, ou seja, se eu quero uma segurança lá em cima, eu consequentemente tenho uma rentabilidade um pouco mais baixa. Uma rentabilidade interessante para a reserva de emergência é mais ou menos a rentabilidade da taxa Selic, ou então algo que renda 100% CDI. E um parênteses aqui, se você achar opções, está pagando 110% CDI, 150% CDI, 220% CDI, lembra, maior rentabilidade, maior risco. Na reserva eu não quero o risco, é zero risco, então eu vou ter que ter uma rentabilidade mais baixa. E levando em consideração essas três características que eu passei, quais são os melhores investimentos para a reserva de emergência de vocês? E a primeira opção que eu recomendo é o Tesouro Selic. Você vai estar pegando o seu dinheiro e emprestando para o Tesouro Nacional, ou seja, vai estar comprando títulos do Tesouro Direto, do Tesouro Selic, e ele vai estar rendendo aproximadamente ali, bem próximo da taxa Selic. Rende mais que a poupança, é um investimento mais seguro do que a poupança, você tem a liquidez. Se solicitar o resgate até às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, você tem esse dinheiro no mesmo dia, e se você solicitar após as 13 horas, você recebe no próximo dia útil. Então, o Tesouro Selic é uma opção muito interessante e você sabe onde que está o seu dinheiro. Então, basta você ter uma conta na corretora, por exemplo, que você consegue investir no Tesouro Selic. Tem até bancos que oferecem essa oportunidade também. Uma segunda opção seria um CDB, que é um tipo de investimento em renda fixa. Não vou entrar nesses detalhes, mas esse CDB ele tem que ter duas características. A primeira, que é a liquidez diária, e a segunda, que ele tem que ter o rendimento de 100%, o CDI, que vai estar bem perto da taxa Selic, e isso vai estar bem acima do rendimento da poupança. E uma observação é que o CDB ele tem a mesma garantia da poupança, que é o FGC. E se você não sabe, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Cada pessoa pode estar segurado em até R$250 mil em até 4 instituições financeiras diferentes. Então a pessoa pode ter, digamos, 4 CDBs diferentes em 4 bancos diferentes, na verdade, um CDB em cada banco, e no total ela vai estar com R$1 milhão assegurado pelo FGC. Essa é a segurança do CDB, que é a mesma segurança da poupança. A diferença é que o CDB ele rende mais do que a poupança. Então tem como baixar um CDB desse, que rende 100% de CDI, com liquidez diária, por exemplo, no Banco Inter. Ou então uma outra opção também pelo Nubank, que é a opção que eu uso, que é uma conta corrente que ela rende 100% de CDI, que também tem a garantia do FGC. Então, resumindo, tem essas três opções: Tesouro Direto, um CDB que rende 100% de CDI com liquidez diária, como o do Banco Inter, ou então uma conta corrente no Nubank. Então, essas três opções são muito interessantes para a reserva de emergência, porque elas vão te trazer tranquilidade, segurança e uma rentabilidade maior do que a poupança. Se esse vídeo te ajudou, te esclareceu sobre o assunto, se ele te deu um norte para você começar a investir, se ele te mostrou a importância da sua reserva, eu peço que você curta, que você deixe um comentário no vídeo, fala que gostou, fala que você não gostou. Eu peço que você compartilhe com pessoas que você acha importante que recebam essa mensagem. Enfim, se inscreva no canal, que isso vai me ajudar bastante a trazer cada vez mais conteúdo sobre finanças pessoais e investimentos para vocês. E até o próximo.